Hello, ladies and gents. I'm Yuri Kinjo, and you're listening and watching Kicking Ideas. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Yuri Kinjo e você está assistindo, possivelmente ouvindo via podcast, Kicking Ideas. Em segundos com vocês aqui, Robert Kolke, eu sou Yuri Kinjo e hoje a gente vai estar discutindo um assunto extremamente importante para qualquer país, para qualquer... Nós estaremos discutindo prisão, ok? So let's start... Já de começo. Hello, Rob. What's up, man? What's up, guys? How's it going? Rob, Yes. posso te falar uma coisa? Sure. Esse é o episódio nosso que nós definitivamente não conversamos nada antes de começarmos o episódio. Então, o que vocês... A conversation could be as simple as the text that we sent back and forth. So, Exatamente. Só estamos aqui baseados no nosso... A gente manda texto, pessoal, um para o outro para saber mais ou menos assim, né? Pelo menos do que nós iremos falar durante o show, ok? Bom, Rob, é isso aí. Hoje vamos falar sobre prisão, certo? Prison, yes. Prisão, sistema... Yes. O sistema... Bom, não bem o sistema judiciário, mas o sistema criminal, certo? Estaremos falando sobre, né, o sistema criminal, como que é, né, o que fazer com as pessoas que vão parar na cadeia, ok? So please, por favor. People that go into jail. Então, As we're talking about jail, we're talking about prison, stuff that I don't have an actual experience doing, mas but hey. Sim, eu sei que você não tem nenhuma experiência indo para cadeia, mas eu sei que você tem uma opinião muito forte em relação a isso. Various, lots of different opinions on that. Yes. Yeah. Você tem uma opinião bem formada já em relação a isso, correto? Pretty much. Okay, I mean, there's always an open mind, but yeah, I've got a lot of ideas on Rob, this. eu mandei mais ou menos algumas perguntas que nós poderíamos usar essa noite. E eu vou fazer o seguinte, hoje, pessoal. Rob, você está responsável de levantar as perguntas, ok? Você tem aí com você a lista? Tem com você a lista? Ok, espera só um minutinho, Rob. Antes de começarmos, pessoal, algumas novidades. Estaremos ainda produzindo conteúdo curto, ok? Essa semana a gente estava em fase de preparação para produção de conteúdo um pouco mais curto, um pouco mais leve, de rápido consumo para o pessoal que nos segue, ok? Então, possivelmente, você estará vendo na nossa página um conteúdo um pouco mais rápido, ok? Para o pessoal aí que nos segue, ok, Rob? Right. So this is the thing. We are producing the short content. We're trying to get it good. Trying to make sure that it's well done. Yuri's been working really hard on it. I've been waiting to see what we're going to actually do. But the main idea of it is we are producing. We are working hard on that, and we'll get it out as soon as we can. I mean, we do have regular day jobs. We do work. We do work a lot. So this is something extra, and we'd like to definitely produce that as soon as possible, but there are limitations on what we can do. Rob, eu amo sexta-feiras. Yeah, they're the best day of the week, isn't they? Eu amo sexta-feira. Yeah. Eu amo sexta-feira, That's right. cara. Porque a gente tem esse momento para poder relaxar, a gente tem esse momento para poder conversar, a gente tem esse momento para poder aprender, ok? Então eu amo sexta-feiras, ok? Bit of learning, everything. Yeah. I love Fridays, guys. Just so you know, ok? Eu também gosto. Fridays, né? Todo mundo gosta de Fridays, right? Hello, Kai. Hello, everybody's watching us, ok? Pessoal, então é o seguinte, para quem está entrando agora, o nosso assunto hoje é o sistema presidiário, ok? Prison system. Bom, basically all about jail. Bom, em relação ao conteúdo curto, nós estamos preparando essa semana aí, Rob. Eu fiz alguns testes que teve ótimos resultados e eu acho que eu tenho algo que servirá para nós, ok? Vai ser bom pra gente, ok? Nice, Great. Beautiful. Awesome. Bom, pessoal, além como sempre, eu gosto de refrisar, antes de entrarmos no assunto, ok? Como sempre, a gente fala, estaremos fazendo, além do show, toda sexta-feira que you come, ok? Você vem aqui e nos assiste nas sextas-feiras, ok? Além desse show semanal, a gente também vai estar produzindo, a gente está preparando o Meetup. O Meetup continua de pé, Rob, ok? Right. I mean, we're getting closer to the Meetup. We're getting that all ready. So, those of you that can be here to the Meetup here in Nagoya, where we're going to do it, we've got our location.
just contact us. We're gonna be setting that up soon. So, yes. Exatamente. Bom, pessoal, dito isso, vamos fazer, como sempre, nosso disclaimer hoje. Rob, a gente sempre trata de assunto muito sensível, então é importante a gente lavar as mãos. Okay? Right. To wash our hands. So we always get into some relatively controversial themes. One thing that you need to understand, this is an English learning or Portuguese learning opportunity. It's not necessarily a strong political argument or a strong debate about things. We're just simply, again, it's the ideas are being kicked around, and we're bouncing them off of maybe some conventional wisdom versus maybe a little bit of libertarian ideology, but not necessarily strongly one or the other. I try to keep myself in check as much as I can and try to be as open-minded. But I do come from a libertarian bias, an anarchist bias. So just so you know that's where my voice is coming from. So of course, when it comes to prison, this is a big one for us anarchists. We have a really strong feeling about this, and to be completely candid about it, I'm just going to start off. I'm going to read the questions, and then we're going to deal with the answers. Wow. Because for me, it's a question of, I'm going to basically be saying no every single time that there's a reason, and I have some pretty good reasons for why. But try to listen with an open mind, and hopefully we can come through these with this a little bit better understanding of maybe some different ideas on how the jail should work. Okay, so muito bem colocado, question, Rob, deixa eu só passar para o pessoal o que você falou, ok? Pessoal, Rob, ele tem uma tendência libertariana. E no português brasileiro, para falar a verdade, eu nunca vi ninguém falar sobre tendências libertarianas, libertário, ok? Mas é assim, pessoal, no Brasil existe isso, ok? O pessoal da direita e o pessoal da esquerda. No Brasil existe isso, ok? Quem está nos assistindo no Brasil sabe que existe a extrema-direita e a extrema-esquerda, ok? Mas o Rob tem essa tendência no meio, mais centrada, né, Rob? Um pouco mais... I don't know if I'd call it centrist. I think what we call libertarianism, in fact, is like, if you look at it from one way, it's the farthest right you can be, because when we talk about because the idea for me, there's two sides to the debate. The left is central control, government control, and right is anarchy. So when we took it, I come from the anarchist point. So so there's actually anarchy is basically life without rulers. Doesn't mean life without rules. Everybody tends to cut off add an R. É ponto importante. They cut they cut it out, that R, that they cut that R out from rulers. Esse R aí faz uma diferença. Right, it makes all the difference in the world. We say, what are you going to do? You're not going to have any rules? And I mean, of course you're going to have rules. Everybody has rules. Everything is rules. But it's just who makes the rules and who gets to, decide what is usually determined by categorical moral reasoning rather than a consequential moral reasoning. But consequential moral reasoning is involved as well. So... Yeah. Rob, eu tenho que te confessar que a sua ideologia está me convencendo. Really? Okay. Você está me convencendo. Eu estou... Realmente, antes eu era... Eu não sei. Eu tentava me colocar no meio, sabe? Não muito para a direita, não muito para a esquerda. Mas essa ideia do libertarian está me convencendo. Porque parece que faz bastante sentido do ponto de vista de... O que você está dizendo, não é que não tenha... regras. Tem regras, pessoal, ok? É que não tem exatamente um ruler, me ajuda, Rob, ruler, um dominador? Dominador ou um governante. Um governante, um governo centralizado. Né? Right. É igual a internet. It's a lot like, it's kind of like the internet, it's kind of like the deep web, those kind of things where you don't have a central control. Se uma parte falha, a outra funciona. And a lot of times what people will say is that we get deep into the free market
is kind of like the religion of the anarchist or the anarcho-capitalist. This is the idea. They think that free markets are kind of the religion, and that's really just a small part of it. Really, what we're actually most at the fundamentals is you do you, I do me, and we don't hurt each other. Desde que você não esteja desrespeitando o próximo, tá tudo valendo, né? Well, no, você faz o teu, eu faço o meu. You can disrespect all that you want, but it comes down to, can you aggress against me? Can you hurt me? Do you have a right? Do you have a right to hit me in the face? And do I have a right to hit you? So that's the idea. It's like o que nos traz para o ponto de hoje. O que nos traz para o assunto de hoje. Exactly. Né? O que nos traz para o assunto de hoje, ok? Pessoal, antes de entrarmos no assunto prisão, Rob, existe o sistema criminal da Criminal Law of the United States. Existe o sistema criminal dos Estados Unidos, ok? E no Brasil, pessoal, existe o Código Penal, ok? Código Penal. No Brasil existe o Código Penal. É um conjunto de regras, é um pouco antigo, Rob, é de 1941, 42. É antigo, ok? Mas é um conjunto de regras que diz o que é um crime e o que não é um crime. Porque antes de você mandar alguém para prisão, primeiro você tem que saber o que é um crime, ok? E para poder facilitar, existe crimes contra o indivíduo, crimes against the person, right? Crimes against the person, victim crimes. Existe, victim crimes, crimes com vítimas, né? É interessante falar crimes com vítimas, Rob, porque existem crimes que não têm vítima. Right, there's a lot of crimes that are victimless crimes. Como que pode existir um crime sem vítima, ok? E existe também crimes contra propriedade. Property crime crime. Contra propriedade. Existe crimes contra o sistema, contra a justiça, e existe também crimes contra o sistema, né, Rob? Existem. Bom, pessoal, eu não sou um advogado, ok? Por favor, advogados, me perdoem. Né? Eu estou falando aqui baseado com minha pesquisa na internet, ok? Crimes de responsabilidade, liability. Liability crime, Também existe isso, E existe também crimes contra animais. Faz sentido, Rob? Ok, so animal rights crimes. Hoje a gente vai estar falando especificamente de crimes contra pessoas e crime, talvez, de victimless crime. Crimes que tenham vítima, né? Bom, crimes que não têm vítima, pessoal, seria, por exemplo, adultério. Eu tenho uma lista aqui, seria Rob, I think adultery is a victim crime, but we can go through. There is a perpetrator and a person who's wrong. Existe uma vítima. Existe uma vítima, there's a victim in that. Mas por exemplo, that's more of a contract breach. Gambling, que seria apostas, né? Totally victimless por exemplo, crime. Yes. Não tem vítima. Ou suicídio. Não tem a vítima é você. No, there's a different victim in suicide. Porque, if you consider suicide a crime, it's a crime against yourself. No episódio passado falamos de suicídio, pessoal, então é importante estar lembrando isso aí, né? E existem alguns crimes estranhos, como por exemplo prostituição. Em alguns países é crime, em outros não. Em alguns países é crime, em outros não. I don't know where it's not a crime, but I guess there are some places where it's not a crime. Rob, eu vou compartilhar aqui no meu personal profile para o pessoal saber que a gente está online. Let's start that. Let's do that. Deixa eu só fazer isso aqui, pessoal que está nos ouvindo aí, por favor, segura as pontas um pouquinho, ok? Por favor. Agora, de um instante, enquanto nós compartilhamos. Rob, você é mais rápido do que eu, Rob. How can you be so fast? Because I'm using an iPhone. I'm just using an iPhone. You're on a computer. There you go. Sometimes computers are a bit slower than that. It's just the mouse. Esse episódio chama-se Prison Breakdown, ok? Rob, por falta de palavras, eu coloquei desmantelando a prisão. Porque eu amei o Prison Breakdown de palavras que você fez, né?
Yeah. E não tem, é difícil de traduzir isso, Rob, é difícil de traduzir isso. Sometimes that's just how it is. É That's one difícil thing. de traduzir isso. Translation is kind of one of those things that's hard to do. Bom, Rob, então não tem escapatória. Vamos entrar no assunto? All right, so the first question. Let's go for this. Okay, Yuri, I got a question for you. Is the U.S., Brazilian, or Japanese prison system effective? Well, I mean, we can start with. We'll start with you don't really have a space in the U.S. Let's start with Brazilian and Japanese. Is the Japanese? We live in Japan. Is the Japanese prison system effective? Eu tenho uma crítica muito dura com o sistema criminal japonês, que é 99% das vezes a polícia está correta. Yeah, so this is what Yuri is saying, is there's a 99 or 90% chance, or 90% conviction rate in Japan. So, is that effective? Tem algo de errado com isso, Rob? Tem algo de errado com isso? Well, yes, I'm pretty sure there's something bad about that. I mean, that does raise some red flags, as we would say. It raises a few flags for me. It doesn't pass the smell test, for sure. Yeah. Doesn't pass the smell test. Gostei. Não passa no teste de cheiro. Gostei da expressão, muito bom. Right. Pessoal, eu acho assim, Rob, pessoalmente dizendo, né? Eu acho que existe, sim, de fato, um pouco de pressão por parte da polícia. Eu acho que a polícia japonesa faz um excelente trabalho, primeiramente dizendo. Eu acho que eles fazem um excelente trabalho, ok? Mas eu acho impossível que algo... Que eles estejam 99% das vezes correto, Rob. E as pessoas acabam indo parar na prisão por motivos suspeitos. Mas no Japão, nós sabemos que primeiro se prende, depois investiga. Primeiro você coloca a pessoa na prisão. That's right. I think it's... I could be wrong, and I guess if I'm wrong, please tell me, but I think it's almost like guilty until proven innocent in Japan. That's the way that it works. Yeah. Primeiro eles te seguram para que, né? Sim, de fato, do ponto de vista eu tô procurando pela palavra do ponto de vista da polícia, é melhor você prender e depois ver o que está acontecendo. Né? Law enforcement é a palavra. Law enforcement é a palavra que eu estou procurando. Yeah, it gives law enforcement a better chance of actually getting something done. The thing that is not mentioned again with Mas nós sabemos, Rob, que no Japão. I want to defend the police in Japan, if you believe it or not. But I will defend them on this side. When they go to trial, now I don't know exactly 100% of the time, but it's supposed that they don't go to trial, they don't arrest somebody unless they have a really overwhelming large case against them. Eu já vi alguns casos no qual a polícia manda, eles chamam de chosa. É o policial que vai investigar primeiro, ok? Yeah, they're detectives, right? Eles mandam alguns detetives primeiro ali, né? Chousain, né? Chousain. Eles mandam primeiro alguém para poder investigar e depois, sim, eles fazem a prisão. Já vi alguns casos nos quais a pessoa foi presa por pirataria. De fato, estava ocorrendo pirataria, de fato. Well, I mean, yeah, they can get you for what they usually have good evidence before they put somebody into the system. And that's the only thing that I would say is pretty decent about the Japanese system, is they basically only go after you if they have, one, a really strong complaint from a citizen they trust, or they have some really deep evidence. But the problem is that, again, it can be pretty difficult to live through that, because there's no once you're in the system, you're gonna be found guilty of something, and they make sure of it. And I think that's a really difficult thing to do to people. Sem mencionar nenhum nome, você conhece alguém no Japão que está no momento encarcerado? I do know some people that have been in prison, for various different things. Most of them posso foreigners. Te garantir, eles não têm como sair, Rob. Yeah. Well, e essa semana, Rob, um cidadão estrangeiro, eu não quero mencionar o país por motivos éticos,
Mas um cidadão estrangeiro foi condenado essa semana a, prisão, a pena de Life in morte, prison? ok? Me fala, Oh, não, wow. pena de Death penalty. morte, death penalty, ok? Mas Which de they have in fato Japan. essa pessoa de fato matou, acho que 6 pessoas ou mais, ok? Wow. Então, sem chance, ok? Essa pessoa já está com data para morrer, ok? Um cidadão estrangeiro, ok? Mas, bom, sim, mas, Rob, se eu fosse preso, se eu tivesse que cumprir pena, eu queria cumprir pena no Japão e não no Brasil. Really? Yeah. But I think you'd rather be in jail in Japan than in Brazil. Yeah. Can you elaborate on that? Can you explain why you'd Claro, rather be in? Because no this to me Brasil, seems a bit interesting. Okay. eu acho que, assim, por mais que... Nós vamos entrar nesse assunto, Rob, eu estou muito empolgado de falar desse assunto, mas eu acho que no Brasil tem muito trabalho a ser feito no aspecto de... Eu sou brasileiro, pessoal, eu quero um Brasil melhor, ok? Eu quero um Brasil melhor, eu não estou falando isso para apenas criticar o meu país, eu quero um país melhor. Eu quero todos os países melhores, ok? Quero todos os países melhores, ok? You're still a patriot. Mas, okay. Mas eu acho o seguinte, no Brasil, as pessoas, quando você vai para uma prisão, Rob, existe uma grande tendência que você vai ser exposto a males ainda maiores. Okay? Right. Okay. Yeah. I mean, that's part of it, I guess, in America as well. You know, I mean, it's you're going to be involved in more crime inside of prison than you would be if you were out in in the real world, I guess, depending on what sent you to prison in the first place. Infelizmente, o sistema presidiário brasileiro não tem muito o intuito de te reformar. Oh, so you don't have any any ways to kind of rehabilitate the people who've been into prison? Tem mudado um pouco, tem mudado um pouco. Está melhorando, ok, Rob? Mas normalmente, até 2 anos atrás, eu me lembro de haver apenas assim rebelião e pessoas, os próprios presidiários, assim, simplesmente a polícia não estava conseguindo conter eles, ok? O sistema estava superlotação, ok? Então, por vários motivos eles colocam as pessoas ali dentro e simplesmente viram um inferno, ok? You've got an overloaded prison system then in Brazil. Is that what you're trying to say? Yeah. E no Japão não é um paraíso. Psicologicamente talvez seja até pior, ok? Você tem bem menos liberdade. Mas existe o intuito de que... É engraçado que no Japão, Rob, existe prisão até para idoso, sabia? Interessante, eu não sabia, né? Eles estão adaptando aí o sistema presidiário para idosos, ok? Interessante isso aí. Wow. Mas me fala sobre o sistema, como que é... Eu sei que você nunca esteve preso, Rob, mas qual a imagem que você tem da prisão nos Estados Unidos? Well, I don't really know anything about that. I can't really speak from experience. Again, the prison system tends to favor the poor. I guess it puts a lot of poor people in before it puts any rich people in. So right there is one of the bigger problems. Já tem problema ali, né? It's already kind of a class situation. Yeah. É verdade que a maioria da população presidiária é negra? Well, yeah, I mean, minorities make up the larger part of the prison population, and I think that's for various factors. I don't necessarily think it's a race deal as far as that they're committing lots of crime because they're black or because they're Hispanic or because there's some. I think it's a poverty problem more than anything. Poor people tend to create more crime. Poor areas tend to have more crime. And naturalmente. Right, and also, I think that it is. I believe that when the judges and when the
police deal with minorities. They're kind of they're in a difficult situation because they try not to be racist, but at the same time, they kind of get their the way they look at the people, the way that they might talk, or if they're got some kind Então of existe, tattoos or something. There's always going to be some kind of a preconceito. preconceived idea there. I don't believe for a second that the people are basically colorblind, or when it comes to these crimes. I also think the juries, they're definitely, it seems to be that they're harder on people that aren't white, and that's pretty much a fact of the matter. The other big problem is they don't have A the money maioria que to. está na prisão é pobre, ok? E Right. negro. Well, I mean, that's the whole point, is they want to clean up the poor and put them in prison. Most of the times, that's what the government's been doing for ages. That it's a system that basically, I think it breeds on itself. But again, I don't have it's very I can speak from a point of moral reading, but I can't speak from a point of actual life experience, or even about law, because I'm Sim. not an attorney. But I think that one of the main things that is most difficult about the prison system is that we have people who are in prison, and they shouldn't be there in the first place because they haven't committed a victim crime. There's no victim to the crime that they've committed, and that is extremely horrible. There's also, there's a lot of reasons why I'm very much against that. Ok. I can understand having a prison for victims, to keep violent people and those kind of people off out of the mainstream of humanity. But I think that if we're going to have any chance of having a decent society, we have to not imprison people for victimless crime. So. Basicamente, pessoal, resumindo, o Rob está dizendo o seguinte: se não teve vítima, por que prender alguém? Ok? Não faz sentido. Basicamente, realmente, pessoal, não teve vítima. Por que prender alguém por um crime do qual não teve vítima? E acontece muito, gente, das pessoas irem presas por crimes do qual não tem vítima nenhuma. A própria pessoa, né, às vezes está fazendo consigo, às vezes não está fazendo nenhum mal, nem mesmo para si. E ela acaba indo presa, ok? Bom, Rob, dito isso, né? No Japão, as pessoas acabam, né, em alguns casos, a gente sabe que idosos acabam propositalmente indo para a cadeia porque está procurando um hotel para ficar, ou às vezes existe isso, Rob. Existe isso, tá? Mas não é o caso. Mas basicamente a pergunta era: o sistema carcerário, no geral, em qualquer país, é efetivo? O que você acha? I really don't like the idea of prisons. I think that one, in America, it's kind of absurd. We've got a number in the prison system that is like, it's more than like some countries. I mean, like, there's just more, like, you take all of the people in the country of Panama, every single last one of them. População. You take every single person who lives in the country of Panama, and that's the population of the American prison system. That's insane. Wow. That's insane. Muita gente. I mean, that's a lot of people in cages, which to me is really sad. To have that many people sitting in a cage is just disgusting. To me, it's horrible. Eu vi um dado, Rob, me corrija, por favor, mas o dado dizia o seguinte: os Estados Unidos possuem 25% da população carcerária do planeta. That's not far from what I've heard. I've heard numbers like that. Although if we do count North Korea as one big prison, que não reporta o que está acontecendo. Né? Because there's certain things where. But I would say, I mean, it's a lot of people. There's more people in prison in America than there are in China. I've heard that, and that's insane. Because like the people in prison in China compared to people in America in prison, there's more people in America in prison. And I think that Sim, that's relativamente falando, né? Right. It's kind of crazy that would be the case. But I think it is the case, Na minha opinião, e eu acho que eu posso afirmar que na sua opinião também,
O sistema presidiário atual não é eficiente, confere? I don't agree with it, no, because again, it's because of the people that are in there for victimless crimes. For example, and I'm going to give a really good example. I always hit this one because I think it as really the stupidest reason in the world you could put somebody into jail, and that's for the possession of marijuana. I Prender think alguém porque está com maconha. Or even they're selling it. I don't care if they're selling it by the ton. Vendendo. Right. I don't care if they're selling it by the ton. That's not that's a controlled substance because of basically racist propaganda made up, years and years ago. Anos atrás, yeah. Right. That has nothing to do with the public safety. You can say that, pot makes you stupid. A lot of people say that. However, if that's the case, President Obama said he smoked it. President Clinton said he smoked it. Mas não tem nenhuma vítima. Right, and that's the thing. It's like I'm fine that they do. Again, this is one of the other things. Is like people get upset about it, and I'm going to be honest. What I did is I've always was curious about what the effects of that drug would be. When it was legalized in Colorado, and I went to Colorado and I tried it. I'll tell you the things that I've always come up with. This is two things. Number one, it's not worth going to jail for. No way in the world is it worth going to jail for. And number two, putting somebody in jail for that is the most absurd thing I can even think of. There are people in America that are serving life sentences for possession, for just holding a plant material, something that grows out of the ground. This is insane. That somebody's that's gonna go to jail for the rest of their life because it's completely legal in Colorado. Yeah. That's the other thing is that there's no as far as like if you could have a lot of it without having any single problem of it, and I think that's something that's horrible. Me deixe deixar isso bem claro. Rob, ele experimentou, ok? Mas no estado que ele usou, no Colorado, ok, pessoal? É completamente legal. Então, ele estava dentro da lei ao experimentar. E duas conclusões que ele tirou disso. Uma, não compensa você ir preso por causa de algo tão estúpido. E dois, é inacreditável que as pessoas vão presas simplesmente por possuir, por ter posse daquilo. Não por estar usando, apenas por possuir, ok? Não faz nenhum sentido, Rob. Realmente, eu acho que... It's the craziest thing I can think of. I think this is the biggest tragedy. Se você descriminalizar isso, eu acho que 25% da população carcerária já é liberada, ok? Talvez até mais, okay? Porque existem muitas pessoas que estão presas. Rob, você sabia que 95% da população carcerária nos Estados Unidos eventualmente irá retornar para a sociedade? I guess that would make 95%. sense. Right, because they're going to do two years because of a drug possession. They're going to do 2 years in prison and then be out, right? Eles vão voltar. Yeah. And then they're going to go straight back to o que nos traz para a próxima pergunta. Okay, so does the prison system need reform, or should prisoners be rehabilitated? I think that it does need reform. We've been talking about reform. Shouldn't have anybody in there that hasn't committed a violent crime. I really don't think that this is the thing. Is like, let's say, for example, I want to hit this one really quick. Okay. This is one thing that I really feel strongly about. Let's say I stole $2 from you. Okay. Okay. More money. I stole $1,000 from you. Okay. Okay. Would you prefer that I go to jail? Or would you prefer that I have to pay you back the $2,000? Which would you prefer? Just pay me back. Apenas me devolva o dinheiro. Eu acho que não compensa você ir preso por uma quantidade insignificante. And even if it was like millions of dollars, if I gave all of the money back, right? Again, ainda assim eu não te colocaria na cadeia.
Right. So putting somebody actually in a cage. I mean, I don't even like to call it jail. It's putting somebody in a cage. We think about this, and some of the people who should really be on this, on the side of this, should be all of those people who have a problem with eating animals and still think it's okay to put people in prison. Oh, yeah. That's a huge Nossa, nossa, Rob, problem there. você, Every você colocou. every single vegan out there that thinks it's horrible that animals are put in cages, remember that our governments are putting humans in cages for non-violent, victimless crimes. And this is the one thing you have to understand, that even if somebody was to steal something from you, I would a million times rather have that person pay me back, and you could even say that he owes you more, Yeah. maybe. Rob, se eu acertar na loteria e você roubar todo o meu dinheiro, eu não quero acabar com a sua vida. Right. It's not. Yeah, exactly. I don't think most people want to either. I think that's one thing that's most people don't quero want. acabar com a sua vida. Eu acho que o bem mais precioso que existe é a vida da pessoa. E você destruir a vida da pessoa por coisas materiais não justifica. Right. It's not justified. Simplesmente. Yeah. Então, de fato, o sistema presidiário precisa sim de uma reforma. Confere? I do believe that. Yeah. Why not? Sure. Eu vi no começo desse ano, pessoal, teve um round table, uma mesa redonda, ok? Com o presidente Trump, né? Falando sobre a reforma no sistema presidiário americano, isso no ano de 2018, ok, pessoal? E eu realmente sou um pouco suspeito de tudo que... Eu tenho um pouco de suspeita de tudo que o Trump fala, mas por causa do extremismo dele. Né? Por causa do extremismo dele. Mas eu acho que o pessoal que ele trouxe para a mesa levantou alguns pontos interessantes, Rob. Eu acho que, de fato, sim, a pessoa sai da prisão e ela acaba, por vários motivos, retornando à prisão. Né? Porque a prisão não conserta a pessoa. A prisão não conserta a pessoa, ok? A pessoa acaba voltando para a prisão. Então, de fato, tem que ser feito algo para poder melhorar, ok? Right. Well, I mean, I think that one of the things is prison gives a culture. There comes a problem that they get a culture of being in the system, and they can't leave that system. I think that is one of the biggest problems that that the system produces. They have some message here. There's a question coming up. Do you see that, Beauty? A André Shibata levantou uma questão uma pergunta muito importante aqui, ok? Ela diz: não precisaria acabar com a vida da pessoa, mas será que não precisaria nenhuma punição? A pessoa faz algo errado, se for pego, devolve e fica por isso? De fato, André, eu acho que a prisão, ela tem o seu lugar na sociedade, ok? O sistema penitenciário, ele tem o seu local, ele tem o seu motivo, ele tem a sua função dentro da sociedade. E tem que ter consequências, sim, para o que a pessoa faz. Mas eu acho que você não precisa de ser, a palavra que eu estou procurando é cruel. Você não precisa de ser cruel, ok? Você quer consertar a pessoa. Imagina, Rob, poderia ser alguém da sua família que comete um crime. Tem que ter consequência. I think this is the one where people have to understand. Obrigado, André Shibata, pela pergunta. Obrigado. Yes, thank you. The one thing I would say with this is that there's a lot that could be done in the form of punishment. I'm not a big fan of punishment in the form of, I don't understand where it crosses the line. I think that if you're going to deal out a punishment, it's quite it's difficult to say what you're going to do, because if there's going to be a punishment for a crime, I think there should be some retribution, right, for something. Quem faz algo certo. But are we looking for revenge? Are we looking for how do we make certain things right? I don't know, but I could say that if somebody is actively stealing, it's really difficult to say that we shouldn't do anything. But it's also, for me, it seems a bit cruel to go after them. I mean, we look at the motivation for the theft, what it might have been.
This is one that Muito bem always gets put colocado, up. Rob. This is the one that Eu they acho always que, bring up is what if the guy was stealing bread to feed his family? Okay, so again, exato, that's the right. So that now, so do we throw him in jail, or do we try to figure out a way to help him? So this is the key. I mean, if you look at some of the literature that's been written in the 20th century, Les Miserables is really famous. You know, the Rob, diga de novo o nome do autor. excuse me, the author? I don't know the name of Diga the author nova, for Les the author, yeah. the author for Les Miserables. O nome do livro? The book is Les Como é o nome do Miserables. Yeah, livro? yeah, it's a book and a play, and Ok. then Os Miseráveis. Ok. yeah, Ok, yeah, peguei, it's a peguei. French title, so it keeps the French title in English. I didn't know it Les didn't keep the Misérables. French title. Aham. Yeah, Yeah. yeah. So, Os um, Miseráveis. I mean, if you look at that piece of art, again, it's just a piece of art, but it goes into a lot of that. The guys in for debtor's prison, you know, there's so much to it that would be relevant to the conversation. But I would think that you can't necessarily put somebody into long-term prison. I really have a hard time with that. And any Faz kind of sentido. punishment for me is Uhum. if the victim wants to punish, then maybe that should be in the victim's hands. That does seem a bit harsh, but I think we'd see crime cut down a lot, and I think that they would also give the victim an opportunity to show that their kindness, and that would be a lot better than the faceless form of a government making these kind of decisions. And I know that that's one of the good arguments for having a state, but I think of it as a really cold and callous kind of idea to Sim. attack these people. Mm-hmm. Basicamente, pessoal, eu acho que o Rob, você acabou de você acabou de tocar em um dos sentimentos mais profundos do ser humano, que é o sentimento de vingança, ok? Alguém te faz algo ruim, você quer acabar com aquela pessoa. Mas na verdade, pessoal, isso aí é assim, tem que ter consequência, mas a consequência tem que ser no intuito de melhorar o cidadão, se você for racional, ok? Se você for uma pessoa racional, você não quer destruir aquela pessoa, você quer consertar aquela pessoa. Mas e se alguém matar o meu filho? Eu não quero destruir essa pessoa. A coisa que eu mais amo, né, no mundo, meu filho, a pessoa vai lá e mata meu filho, ok? Eu não quero destruir essa pessoa. Eu quero consertar essa pessoa. Parece fácil de falar, até com que aconteça comigo, ok? Mas na verdade é o seguinte, pessoal, até com que aconteça comigo, né? Mas aí o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, como você está fazendo as coisas ficarem melhor simplesmente por destruir a vida de alguém? Right? Como que você pode estar fazendo as coisas ficarem melhor? It doesn't make much sense, right? Rob, então concordamos que precisa de reforma. Próxima pergunta. And should prisoners have rights? Of course, they should have rights. I mean, Human rights. O pessoal fala dos direitos humanos, né? Well, yeah, I mean, você não vai tratar a pessoa simplesmente porque ela está presa como um animal. I think that's what it is. Não que animais tenham que ser maltratados, ok? Yeah, it causes such a problem. I mean, just on so many levels to take away prisoners' rights. I mean, again, that they are losing a lot of their rights already by the simple fact that they are prisoners. I don't know that that's necessarily the best way to deal with the situation. Clearly, there should be a way for the victims to be able to either give some kind of justice to it. I'm really more of a fan of the victims being able to deal out the justice. So do they have rights? It depends again on what the crime was, but I think also victims should definitely have a voice in this matter, no matter what happens, and that should be part of the process of dealing with crimes. Which we've basically done is we've taken the victims out of the picture, and they sometimes get justice and sometimes they don't, simply because the law is set up to kind of sterilize or put a barrier between victims and the actual criminal. And so that ok, basicamente o Rob está falando que
nesse aspecto a gente está olhando, a gente está esquecendo um pouco da vítima e focando somente na pessoa que causou, no criminoso, né? Se ele teria algum direito ou não. Pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que sim, a ideia seria consertar a pessoa. Então, a pessoa tem os seus direitos mínimos como um ser humano, né? Mas eu sei que muitas pessoas no Brasil, principalmente, Rob, o pessoal fala assim, direitos humanos é para humanos. Os direitos humanos são para humanos, ok? Eu entendo, mas eu acho que está um pouco emotivo demais, ok? Então, tem que tomar cuidado. Again, I think this is the point, right? I mean, you're saying the next question is about torture. Should Já you traz torture ela, prisoners? traz isso. So should you torture prisoners? And I would say, of course not. And the part of it that you should understand is being in a cage is a Já é form uma of torture. tortura. It's a form of torture. So I don't really believe in caging people. I really think that there's got to be a better way. I don't have all the answers. Again, I'm not trying to make up the answers. I just think that I would never want to be put into a cage. And I think that most of the actions that we do that could put us in the cage, some of them, I guarantee we're all guilty of at least something. There's a Brazilian magazine that came out, and the amount of things that in Japan you can do to get busted by the law is sometimes as So silly many. as there's so many things that are quite silly. Like there's one if you cut in line of the train. I don't even know how they're going to police this, because have you seen the lines in the trains? I mean, these things are insane. There's so many people. Who's cutting in front of who? I don't really know how they enforce that, but I think that there's definitely some horribleness at work there when you're trying to make these laws. I mean, a lot of times with laws, they come up with a really well-intentioned law. This is like people trying to help people, but it ends up having unintended consequences, and I think that's what you need to really be careful about. Sim, Rob, que eu acho que é o que os juízes, na verdade, eu acho interessante assim, quando o juiz fala a sua pena é essa, a lei, o sistema, ele tenta executar aquilo ao pé da letra do que o juiz disse, ok? Mas na verdade, Rob, cada crime, por exemplo, um crime de homicídio, será que ele não tem que ser analisado caso a caso? Ele já é analisado caso a caso, eu entendo. Mas, no geral, existe um sistema de blanket, ok? Vamos cobrir tudo com isso aqui, porque é mais ou menos assim que funciona, ok? Se você Mas, na verdade, eu acho que existe uma grande diferença entre matar um adulto e matar uma criança, ok? Um crime, né? Um homicídio contra um adulto e um homicídio é completamente diferente. E você tem que realmente, não tem como você prescrever o mesmo remédio para todos os pacientes. Não tem como você mandar o mesmo remédio para todos os pacientes, né? Again, this is why. I mean, this is exactly why I'm a big fan of the victims having something to do with the judgment. I know that it seems like, okay, the victim, he's going to be as mean as he can be. Well, that's not true. The victim is not always going to be as mean as they can be. No. This is the crazy thing that you have to understand, is that people, I believe some people are good. I believe that most people are good. And I believe that one of the things that what we do, estava pensando nisso hoje. and what we do is sometimes we put this idea in our head that everybody's evil and they're going to do as bad as they can. And I think that's the same thing that goes into everybody's mind. We don't realize ninguém quer ser o mal. Right. I firmly believe that most people don't have that. They don't want to be evil. Right. I really... Se você pode escolher entre ser o herói e ser o criminoso, se você pode escolher entre ser o bom e o mal, eu acho que a maioria das pessoas saudáveis, 99% ou mais da população, vai preferir, eu quero ser o herói. Well, I think that's the general tendency, and I think that what happens is the system that we have, it's very corruptible,
and it basically can take somebody who's been relatively a decent person, put them in situations that make them go into a survival mode. And we all know in a survival mode that Você faz as anybody piores can, coisas. right? You do the worst things you're ever going to do when you're in a survival mode, and that in see that is what makes the prison É o que system so normalmente a horrible. gente vê nas catástrofes, né? Sempre que tem alguma grande tragédia, alguma grande catástrofe, eu não consigo falar essa palavra, não vou repetir. Mas sempre, Catastrophe. eu não consigo falar, ok? Mas sempre que tem alguma grande tragédia, você vê saqueamentos, ok? As pessoas cometendo coisas ruins. Você vê, né, o pior lado do ser humano. Você vê o pior Well, I lado do think you ser. see it more in other cultures. I think that again, this is another point where you're going to look at and see one culture might Comportar develop diferente. better Rob, o than another Japão one. é um lugar à parte do planeta, tá? Não Right. serve para comparar, ok? Well, no, I mean, there's other places. I would say that that's not necessarily just a thing for only Japan. Although in Japan, it is really quite strong, that feeling of we're just gonna. The word in Japanese is gaman, which we don't really have a great word Gaman. to say that in English, which should be like Endurance. I just stand it, I withstand it, or I hold back, or there's a lot of ways to think about Autocontrole, it. né? Right. Senso de autocontrole. That's right. That's right. Bom, basicamente, pessoal, a pergunta que o Rob trouxe foi se os prisioneiros deveriam ser torturados. Claro que o Rob é contra, eu sou contra também. Não melhora em nada a vida de ninguém. Não, isso é o que nós estamos dizendo aqui. Não fará com que Guantánamo Bay deixe de existir, ok? Continua lá. It's not going to have any effect at all. I mean, porém, eu sou contra. Okay. Right. I mean, it's just, again, kicking around the ideas of it. So people who haven't ever thought of it before might actually think about these things before they run their mouth, because a lot of people, like, they'll see something like the shootings or whatever that happens in a country, and they'll instantly say, yeah, you should just kill that guy right off the bat. And they say those kind of things without really thinking it all the way through. And the way I want to have everything thought through. Como seres humanos, nós somos prone, nós somos sujeitos a termos uma reação emocional, ok? Então, aí, por isso que quando acontece uma coisa ruim, a primeira coisa que você pensa mata esse cara que acaba logo com isso. Não é bem assim, né? Não é bem assim. It's like almost every single time I hear anybody talking about the bandidos in Brazil, bandidos, bandidos. Yeah. And basically the thing I always hear is bandido tem que morrer. And I say they all say that, and I think that this is a very short-sighted. Tem provérbio, Brasil. Yeah. Eles falam assim, Rob, bandido bom é bandido morto. Right. A good thief is a dead thief, right? A good bandit is a dead bandit. And I think the only good bandit is a dead one. But I think in this case that there is certain truth to that, I guess. But I would say that we should be very careful about administering those kind of things. Like, again, Japan has a death penalty. Brazil doesn't have a death penalty. Is that, if I'm not No, right? não tem. There's no death penalty in it. And again, I'm not in favor of death penalties by the state. I'm way more of a person who says, listen, you're going to have to find out if you can find that guilt is 100%, and then let the victim's family make the decision of whether or not what happens to this person's punishment. I think that's a very legitimate way of dealing with it, because then, and make them actually go through with the killing of him. Because again, this would be if they're going to say, like, I want him dead, okay, then you have to pull the trigger. You're the one who's going to have to pull the trap door. Because when we sterilize it, we take that point of human being able to make the decisions, these fundamental decisions, we take it away from them, and I really feel that that's where we've kind of erred
in humanity and taken the humanity out of forgiveness. I think that there should be some forgiveness, and I think that sometimes there should be maybe the righteous, what do you call it, the wrath. There should be some wrath. A ira. Right. These things should probably exist. They are part of the human psyche. I'm not a psychologist, so I don't know how all that works out. But I would say that there's something about it that feels to me like it makes more sense. So, Mas, Rob, yeah. também é importante, abraço gigantesco para Atsuko. Ela tá mandando um abraço. Hello, Atsuko. Atsuko está mandando um abraço, ok? How's it going there? Yeah. Ela é de Requinan. Hello, Requinan. Yeah. Ok. Yeah. Rob tá falando basicamente o seguinte, pessoal. Às vezes nós queremos ter uma resposta completamente emotiva por pura ira, wrath, ok? Pura ira, ok? Mas na verdade tem que lembrar do lado humano do perdão também. Isso é importante, ok? O lado do perdão, ok? Forgiveness. Right, Rob? Rob, pode trazer a próxima pergunta. Okay, so we've come down all the way to, is it okay to put people in prison? Well, again, já chegamos à conclusão que it depends. It depends. Em quais it's a horrible circunstâncias thing. seria ok? Em That's qual a great circunstância você question. pode I colocar uma don't. pessoa na prisão? Boy, I hate the idea of putting people in cages. I don't know. Rob, eu tenho uma circunstância na qual eu sou a favor, ok? Quando essa pessoa é uma ameaça a outras pessoas. Ela é uma ameaça óbvia a outras pessoas. Eu tenho certeza que essa pessoa é uma ameaça, ok? Nesse caso, por exemplo, Rob, pensa comigo. Um jovem dirigindo um carro em alta velocidade, colocando a vida de outras pessoas em risco. Não pode deixar ele fazer isso. Well, I mean, again, I'm not in favor of cars, but it's like people like to think that's crazy ideas. But yeah, like again, I think there's a certain part of me that's like waiting for that day that robots take over driving for us, where this isn't an option for anybody. But again, the key point where I would say, yes, this is where comes into play. And I think this is one of the major points that people don't understand about this. You'd have a lot more people actually, taking the law into their own hands if it wasn't such a sterilized system. Right. What we have is this justice system that does have good points to it. I can't say that it's a negative on the society, but as a whole. But I can see that fundamentally I have problems with some of the things that happen. And so those are consequences, what we call unintended consequences for bigger problems that were tried to be solved by government or by something else. So we were trying to solve it with ways that are not necessarily in harmony with the way that things work out. And this is really the trickiest part. I don't have a good question for it, but I'm just hard to say. For me to say out loud that it's okay to put people in prison. Should we put them in some kind of health clinics, some ways to improve their life, ways to keep them away from society? Basicamente, Rob, o que você está falando é o seguinte: antes de você simplesmente jogar a pessoa na prisão, você tentar, assim, por exemplo, se for um problema mental, será que essa pessoa tem tratamento? Se for um jovem inconsequente, bom, ele tem que ter alguma consequência, talvez em forma de dinheiro, uma consequência financeira, talvez ele de fato perca a autorização dele, a permissão para dirigir, ok? Alguma consequência tem que ter, né? Mas não com o intuito de destruir a vida dele, mas com o intuito de consertar essa pessoa e trazer ela de volta para a sociedade, para que se torne uma pessoa produtiva. Né? No, that would Rob, be great if we could always get them to be productive people after they get into a system. Não parece, Rob, mas eu já fui jovem e eu já fui inconsequente, ok? Eu já fiz coisas da quais eu poderia ter tido grandes problemas, ok?
E I por think sorte eu almost não tive. everybody does. Everybody does. I mean, anytime you've run you've decided you're gonna really drive your car too fast. I think that Você pode matar alguém. right, you put your own life into danger, a lot of other people's lives in danger. So those are kind of things that, we Então, accept. concordamos que em algumas circunstâncias, em especial quando a pessoa é uma ameaça para a vida dos outros, essa pessoa talvez deveria ser controlada, retida. Yeah, there Talvez. should be some kind of control, but I think we have to find a better system than what we have right now. Yeah. Próxima pergunta, So the Rob. next question we're going down, it says, should we do more to stop prison rape? Again, it's one of those things, right? Shouldn't be, something on the table there. Again, I think it's a pretty horrible thing to happen. A pergunta que o Rob acabou de trazer é: o que daria para fazer para poder diminuir reduzir a questão do estupro na prisão? A gente sabe o que acontece, né, Rob? Não é lenda. Okay, so here's the thing. Like, again, I have a real problem with some of the feminist talk, where they say that women are the only people that are victims of rape. Raped. Okay, men are raped by other men in prison all the time, and it's something that like, okay, yeah, he's a prisoner, but like, what is he there for? Why is he in prison? Nossa, sometimes he's in there for something that's such a small thing that I mean, we wouldn't even consider it a crime. I mean, in some states it's not considered a crime. So, yeah. Me deixe criar uma situação imaginária, por favor, ok? Go ahead, yeah. Imagina que você tem 19 anos, ok? No Brasil, ou no Japão. Imagina que no Japão você tem 20 anos, ok? Right, 20 years old in No Japão é Japan. menos chance disso acontecer, mas no Brasil aconteceria. Se você tem 19 anos no Brasil, você é maior de idade, ok? E você tem uma namorada de 15 anos a sua namorada, ok? Então, o que pode acontecer é o seguinte, Rob, você corre o risco de ir parar na prisão por estupro de menor, né? Você tá abuso de menor, né? E você, na verdade, existia o consentimento de ambas as partes, mas corre o risco de você ir preso porque você tem 19 anos e a menina é um pouco mais nova. Ok, você tá lá na cadeia e eles perguntam para você por que você tá aqui e você fala por estupro de menor. Eles vão... coisas ruins acontecerão com você. You're toast. You're toast. Yeah, I mean, like that's the thing. I think, again, one of the bigger points that this is why I think that the case by case scenario and all these points is really important, because what Yuri just said is like, okay, so you get caught by a statutory rape. So statutory rape would be like in his was it mental what's it called, what's the idade word I'm mínima, thinking the here? minimum Right. age. No, it's talking about this thought process that we went through just here. So you got a kid who's 17 years old, or a girl who's 17 years old. The guy's 18. They have relations, and he's got the he's above Legal the age. and she's below the legal age of consent. But they could be like 6 months apart. And if the parents want to throw the book at him, he can go to jail for that. Yeah. This is a horrible thing. It happens. It happens sometimes where men are falsely accused. These are things that all these things can happen. I don't necessarily want to make too much of a comment on this, but I would say that the guy could end up getting raped in prison repeatedly for something that we wouldn't really consider a crime. I mean, it's a consensual relationship that they would have. And we're not saying that it's not the same as a 14-year-old with a 30-year-old or something. That is definitely not a consensual relationship. But if you have a 17-year-old woman with an 18-year-old guy, 18. right, it's very much different. I mean, they could have been going out for years, and it could have been just because of some craziness on the part of the parents. There we go. Portanto, existe muitas pessoas que estão na prisão e simplesmente por uma diferença de idade. Yeah.
Again, yeah. Well, this is a crazy Não thing. precisava So, estar lá. in the United States, it's illegal to discriminate on age once somebody's 18. Once somebody turns 18 years of age, you can't discriminate against them because of their age. So, but if they're younger than 18, you can discriminate against them because of their age. Yeah. It's Ei, an você é insane. criança, cala a boca. Right. It's again one of those things that I have a real problem with in the Existe uma society. certa discriminação de idade, assim, né? E para poder diminuir a questão da violência sexual dentro de prisões, eu acho que teria que separar as pessoas, Rob. Mas é impossível, ok? Porque a ideia é impossível, ok? Yeah. A ideia na verdade, Rob, a prisão, ela deveria espelhar a sociedade para poder o indivíduo sair da prisão e ele ir para a sociedade e ele aprendeu alguma coisa ali na prisão. Ele foi uma espécie de estudo forçado que ele fez. Então ele sai dali e, assim, a prisão é mirrored na sociedade, né? Espelhada na sociedade mesmo. Se você isola cada uma pessoa em uma célula, em uma cápsula individual, simplesmente você vai diminuir o estupro, mas você vai causar um problema maior, né? Um problema psicológico maior. Well, and when they get out of prison, because they don't send them to prison for life for those kind of crimes. They get out and they've been ruined. You know, they've been basically ruined. Mas se não me foge a memória, Rob, crimes sexuais são a segunda causa de mandar as pessoas para a prisão. O primeiro é o homicídio, considerado o mais grave, né? E o segundo seriam crimes sexuais. Sure, tem a ver com crime contra um indivíduo, né? Contra o indivíduo. Those are crimes with victims. They should be punished in some way or shape or form. I think that it should come down to the victim whether or not they whether or not anything is done or not. It's very difficult. These are super hard questions. Não tem como filtrar. I mean, I have some ideas on them, but it's really complicated. Tem que escrever um livro, Rob. Você precisa escrever um livro para resolver esses problemas. Oh, there's already a lot of books out there. I'm not going to write any books. Já existem os livros, ok? There's a lot of books. Nós precisamos ler mais livros. Yes, that's what we need to do. We need to study these more. Yeah. Rob, próxima pergunta. Okay, so should prison be limited to violent offenders? Yes, it's done. We've kind of asked and answered this one. If it's a non-violent crime, you really shouldn't. Se não for um crime violento, a pessoa não tem necessidade de estar na prisão. Pessoal, tá preso simplesmente porque o cara tava com maconha, para mim também não justifica, ok? Yeah. Então, a não ser que a pessoa tenha causado uma violência contra outra pessoa, não justifica a pessoa ir presa. No Japão, existe o Shimin Saiban, né, que é o tribunal civil, né? Civil lawsuits, e o Hanzai Saiban, que é o tribunal criminal mesmo. Criminal court, criminal court. Então, se, por exemplo, você está dirigindo um carro e você atropela alguém no Japão, é considerado criminal, ok? Você vai preso como um assassino, ok? Porém, se, por exemplo, você comprou uma casa e você não conseguiu pagar, você não vai preso por isso. Ok? Você vai ter que arcar com a dívida, mas você não vai preso por isso, Rob, porque é Shimin Handai. Okay? E eu tenho um livro, eu tenho um livro em casa que eu estou estudando no momento, que são Nihon no Horitsu, né? As leis japonesas. Né? Estou estudando aos poucos, né? Mas para esse episódio de hoje, ele me foi muito útil, então eu dei uma lida antes da gente estar falando isso aqui, ok? Nice. Motivos pelo qual a pessoa vai presa no Japão. The only reason that you should basically put somebody in prison might be because they're violent and they are a danger to themselves and others. And I think that's one of the reasons why you would want to put somebody in prison. There are crazy people. There are those who do violent acts. And essas pessoas devem ser controladas.
Well, you don't have any other choice. They've kind of, it's a sad situation. It breaks your heart that they have to be put in jail, I think, because again, yeah. Concordamos que a prisão tem, o sistema penitenciário tem a sua função na sociedade. Right. So here we have, it says, the next question we have, should prisoners be given so many luxuries? And I would say that being in a cage is not very luxurious. Like what? It depends. I mean, some of them do have a lot of luxuries. No Brasil, Rob, existe uma discriminação contra. Se você tem curso superior, ok? If you have a college degree, você tem um certo conforto que quem não tem college degree, quem não tem uma formação superior, vai para a prisão comum. Ok? E se você tem formação... Eu não sei por quê. Então, assim, a maioria dos políticos no Brasil que são acusados de corrupção, a maioria tem curso superior, porque já vem da classe média alta, né? Então, por mais que eles cometam um crime, assim, a pena é bem suave. Porque eles têm... Quais os confortos? Eles podem ter visita constante, visita íntima, ar-condicionado, TV a cabo dentro da prisão, ok? Então, muitos confortos que o presidiário comum vai estar numa cela com várias outras pessoas. O presidiário que tem os privilégios vai estar numa cela só ele, como se fosse um apartamento. Right. É diferente. Yeah, I think there's like another thing that I think is interesting is like, for a lot of these crimes, we could put people in house arrest rather than putting them in prisons. House arrest means they can't leave the house. Casa mesmo, right? They can't leave their house. They usually have a little a chip on them or something that would say when they have left the house. Sim. No Brasil eles usam a tornozeleira. É um cadeado que você coloca no seu tornozelo, on your ankle, okay? There's this kind of a locker that you put on your ankle and then you can't go anywhere. They're gonna track you down. They can't find you. Basicamente é isso. They have the same thing in America. I think they have the same thing. Yeah. Eu acho que provavelmente veio dos Estados Unidos isso aí. Provavelmente é produto americano, né? A tecnologia americana, com certeza, né? Right. Bom, Rob, então a questão do conforto, eu acho injusto que a pessoa tenha privilégios, principalmente depende do crime, né? No caso de corrupção, a vítima é a sociedade inteira, ok? Então, then they pay to keep those guys in really nice places. Exatamente. Qual que é o sentido disso, né? I think the way to deal with that is just not give government the power to do the things that they could be caught for being corrupted. Like this is the point. Like one of the things that people don't really think about is if government can't do all the crazy things that the capitalists supposedly want to buy the government to do, then both parties kind of lose their power, right? I mean, if you just limit the scope of what government can do, then you're going to end up making corruption a thing of the past. I think that's where the main key is. You have to limit the powers that the government has so that it Rob acabou de dar a solução para o problema da corrupção, que é não dê todo o poder para o governo. Se você não dá todo o poder para o governo, ele não tem como... A corrupção se torna simplesmente... se torna impraticável. Né? Não faz sentido mais. Exactly. So if you don't have the power to make laws that would unfairly discriminate against other people, then in that case, you're not going to have to worry about anybody using the government to make laws that are unfair. If you just make the same set of laws for everybody and the same set of rules for everybody, you don't really need somebody in charge pulling the strings and wielding the political power. That's the problem. Lembrando que as pessoas vão parar na cadeia
justamente por causa das leis, não é simplesmente o crime, tá? É a lei. Eu acho que é o Right. seguinte, Rob, até com que uma pessoa seja presa, ela já cometeu muito crime, tá? Esses crimes pequenos, né? Agora, o crime no caso de violência contra a pessoa, claro, um assassinato, se descobrirem, você já era, né? Mas no caso de crimes pequenos, por exemplo, a pessoa está com corrupção. Você acha que a pessoa vai ser presa no primeiro ato de corrupção? Não, ela já roubou muito, ok? Até ali presa, ela já fez muita coisa, ok? Right. Próxima. Right. Okay, so it says, should private prisons be banned? Well, here's the thing. Prisões particulares deveriam ser banidas? Again, this is a huge problem. A lot of people think that the privatization of everything should be done. I am not a big fan of the privatization of prisons in the fact that I don't think that anybody has the right to put somebody in a cage. I just don't know that where that comes from. I think, again, the violent offenders, oh, God, you know, again, it's something I hate to do. I would rather put them in some kind of rehabilitation center rather than, and we call it correctional facilities in America. We call them correctional facilities, but they don't do a lot of that. It's basically holding tanks for people who have Holding tanks, nossa, you know, wow. who you know, it is a holding place. I don't know what goes on other than more crime. It's kind of like the same thing. The way I always compare schools to prisons, because I think that people go to schools, they don't really get the education that they're talking about, and neither do they get the correction that they're talking about in the prisons. Eu acho que o capitalismo tem lá suas funções, Rob. Quando você dá a oportunidade de competição, você melhora o mercado em vários aspectos. Mas eu acho que por mais pessoas na prisão, não é um mercado que você quer melhorar. Well, here's the thing. So let's see. Okay, maybe the way that it's being paid for is different. If we took the idea of the first thing that you would have to change, I think, to make it work better, is you would have to say that the more people that you were able to rehabilitate, the more you got paid. So if you said like so like every prisoner that you let go and doesn't come back for a certain period of time, then you're gonna be paid for that. Maybe if you just put the incentives in the right spot, and they would have to be incentivized. If you incentivize a business to get stronger because of putting people in it, and there's no incentive to rehabilitate, then there's no reason for that to work. Ok. Rob, isso que você falou agora é extremamente importante. Deixa eu deixar bem claro em português também, ok? Ao invés dos sistemas presidiários particulares ou do Estado serem recompensados pela quantidade de pessoas que eles prendem, que eles seguram, se ao invés deles serem compensados financeiramente pela quantidade de prisioneiros, se eles fossem recompensados, e se eles fossem recompensados pela quantidade de pessoas que eles restituem à sociedade, a quantidade de pessoas que eles recuperam, que eles reabilitam para viver em sociedade, seria bem mais justo. Uau, não tinha pensado nessa. Realmente isso aperta muitos parafusos, Rob. Eu acho que não vai ter empresa que quer isso. Well, no, but I mean, there would be. I think if that was the main goal, I mean, I would throw my hat into that ring. I wouldn't mind working with people if I said, look, man, if I could get these people to be reformed, then I got paid more, then that would give me an incentive. I don't know that incentive's even there. And I think that if to have a serious conversation about it, we'd have to think about how could you incentivize it, and it would make, you know, people really have that intention. Rob, eu assisti centenas de vídeos para poder fazer esse talk hoje. Eu assisti centenas de vídeos, mas nenhum deles mencionou isso. Nenhum deles mencionou isso, ok? Então tá aí um ponto que a gente tem de diferente. Uau, muito bom, muito bem pensado, ok? Eu acho que realmente é mais justo para a sociedade também. É mais justo para a sociedade. Right. I'm not saying that there's not problems with it, but yeah. Okay, it says here, can prison sentences change a person for the better? I think we've already kind of talked about that. Maybe if that's the incentive, that's kind of what's sold to the public, which is, you know.
Let's go down to number 13 here. Should prisoners be forced to work? I don't know about forced to work, but here's the idea. Okay, here's a bit of interesting, important thing. In America, they are being used to work. I don't know how forced it is, but they do have the chain labor Em games. atividades. Right. Well, they go out and work. They actually go out and do farm work. They actually do a lot of different things, and it's kind of the Rob, new. Existe alguns países no qual, bom, pelo menos a informação que eu obtive foi que, por exemplo, na China, eles forçam a pessoa a trabalhar. Isso é trabalho escravo, na verdade, né? Well, Então, assim, é uma forma de tortura também. that's one thing that's also happened. But like again, one of the points that should be made. There's programs in the United States that teach people actual skills. And so Aí, Rob, sim, eu acho que agora você mencionou a solução para o problema. Yeah, so when you teach a person an actual skill, like for example, I want to give her one skill that's going to continue to be good. If you're out there right now and you don't have a lot of skills in a lot of things, and you can learn how to do something called welding. Oh wow, yeah. If you can learn how to do welding, that's going to be a huge market in the future because robots can do a lot of it, but robots can't do it like it's as hard well for, as humans. Yeah, it's hard for them because like the brakes, when something breaks and they need to have it welded, you know, from what I understand is the robot technology is not caught up with that in all fields. Like they can do the same weld a lot of times, but if they have to change the weld or do some kind of strange welding, it's a very difficult thing. So if you learn how to do those kind of things, there's so much so much opportunity. There's so much opportunity for somebody who can go in and do that. That this is a key point. If you can teach people the skills that they need to be strong in some field, then that can be really useful for them when they get out. But I think in most cases it's not a priority, and that it's these are small cases that are actually where they actually learn something that can be useful. If you were to teach the prisoners, how to do certain skills, it can really help them be rehabilitated. Faz toda a diferença. Eu acho que aí mora, aí é o a lot of them are in there for that reason. So, yeah. Rob, basicamente o que o Rob disse foi o seguinte, então assim, a questão será que, eu sei que muitos radicais aí vão dizer, mas eu acho que criminoso tem que, se tiver que ser torturado, tudo bem, se tiver que trabalhar forçado, tudo bem, o cara é criminoso, ele não merece e ponto final. Mas na verdade é o seguinte, pessoal, se ao invés de você forçar essa pessoa a trabalhar, se você der a oportunidade, quer trabalhar, tá aqui uma opção para você trabalhar, irá diminuir a sua sentença, você irá colaborar mais com a família da vítima, ok? Através do seu trabalho, talvez, né? E outra coisa, extremamente importante, que eu acho que o Rob acabou de mencionar, a solução para o problema, que dá o nó, que fecha, traz a solução para esse problema, é você oferecer treinamento especializado, treinamento para as pessoas que estão cumprindo pena, ok? Se a pessoa entra lá e, por exemplo, o Rob mencionou o caso de soldagens, quem trabalha com solda, né, welding, quem trabalha com solda, por mais que a tecnologia avance, robôs, por enquanto, têm dificuldade com solda de coisas que quebraram. Se você for, por exemplo, numa fábrica, Rob, você vai ver que os robôs, eles soldam bem na linha, na produção. Mas fora da produção, eles têm dificuldade porque simplesmente é algo improvisado. E tudo que é improvisado, o ser humano é melhor, ok? Então, nesse aspecto, o ser humano é melhor para poder soldar. E se a pessoa sai da prisão com um certificado de solda, ou se a pessoa sai da prisão com um certificado de, por exemplo, marceneiro, ele sabe construir casas, ok? Uau! Com certeza tem emprego para essa pessoa. Se essa pessoa sai com algum conhecimento, ela tem mais oportunidade de trabalho e menos chance para fazer coisa errada.
Faz sentido? Yeah, faz That's sentido. right. No, and there's a lot of techniques that you can learn in prison. And some, writing, you could learn to be a writer, you could learn to be a lot of different things. Você pode aprender a ser programador. Yeah, you can be a programmer, a lot of different things you could learn. And that would give you a better chance of, being rehabilitated in a productive way. A lot of education that can be done. Yeah, Última pergunta. Last question. So we're going to go with, it says, do all crimes need to be punished? And again, yeah, that's Não, isso nós já cobrimos, né, Rob? Nós já cobrimos essa. If the crime is in fact a crime, I think that this is the biggest problem, is that we have so many laws on the books, so many things that are would be considered a crime that are victimless, that this is where the real problem comes in. We need in America, they could basically, let most of the prisoners go if they just decriminalized some of the substances that they think are criminal. There's people in there that go to jail, I think, for silly stuff. I mean, it's just really silly, and it ruins their lives completely. So they get into a situation where they might have never been criminal, and then they become criminal because of being falsely accused or whatever reason. It's a horrible thing. Basicamente, vai muito assim, né, do crime, e eu acho que não. Definitivamente, se não está fazendo nenhum mal a ninguém, a pessoa não deveria ir presa. Nós já falamos sobre isso, né, Rob? Nós já falamos sobre isso. E eu falei que era a última pergunta, mas tem mais uma pergunta, certo, Rob? Go ahead. We got a few. Or sorry, which one are you looking at? Just so I can be on the. Does social deprivation cause crime? Well, yeah, we've talked about that. If you need, when your needs are too high and the point of entry into a decent kind of work is not available, then it doesn't really happen. If this is why a lot of people in the middle class, the working class, those people who have got jobs and have careers, they prevent way less crime than people who have no skills, who have been pushed into a life of crime. It's very difficult E muitas das vezes, pessoal, a pessoa vai parar na prisão por uma questão de falta de oportunidade. Claro que existem pessoas que têm problemas mentais, claro que existem pessoas que têm uma tendência a fazer coisas ruins, mas no geral eu ainda tenho fé que as pessoas são boas. Eu prefiro acreditar que a maioria das pessoas são boas e ninguém quer passar, você não quer estragar a vida de ninguém. Prisão, né, definitivamente não é algo bom. Rob, que conclusão você tira hoje? Qual a sua conclusão? Well, my conclusion is, again, we should have as few prisons as we possibly can. We should basically only put people who are violent criminals in prison. Anything that's a victimless crime, people should be let out immediately. Crimes against society, these people shouldn't have special treatment within the system. In fact, if anybody should be put into prison, it should be those who commit crimes against society. But also, if we limit the power and scope of government, we won't have as much corruption. So these are just a few things that would go out really helpful. I don't know that anything will be done. This is the thing, is so many people believe in these dogmatic ideas of guy does a crime, he should do the time. There's so much of a society that's based on this that I don't really know what could happen to change it in the end. It does seem like a never-ending kind of hell for humans. So, but I would say that before somebody makes judgment, remember, you're thinking about putting somebody in a cage and make sure that whatever that you're doing that for, it really should be something that would need that. I mean, that's very difficult for me to say what would. Por favor, repita somente esse final. Before you make the decision to say that somebody should be in a cage, make sure that whatever they're doing
you know, it merits that. I mean, it's very hard to decide what would merit putting somebody in the cage. Make sure before you do that it actually does. Ok. Praticamente, as minhas conclusões são bem próximas da sua. Diminuir o número de prisão, tirar, assim, pessoas que não cometeram nenhum crime violento não deveriam estar na prisão. Automaticamente você já solta muita gente aí, você já livra bastante o sistema congestionado da prisão, né? A pessoa não cometeu nenhum crime violento, a pessoa foi presa porque estava com alguma coisa, maconha. Solta esse cara logo, ok? E pessoas que realmente só prenderam pessoas que causaram crimes violentos contra outras pessoas, né? Pessoa que fez um mal a alguma outra pessoa, uma pessoa que é uma ameaça a outra pessoa. Eu acho que até mesmo roubar, não sei se seria um crime que justifica a pessoa ir para cadeia, ok? E também, se possível, eu acho que o mais importante de tudo, Rob, que você falou se não tiver jeito e a pessoa for presa, tentar qualificar essa pessoa para alguma coisa, ok? Dar uma oportunidade para essa pessoa retornar, ok? Ensinar essa pessoa alguma coisa para que quando ela volte, se ela não sabia, para que ela volte preparada. E tá aí, basicamente isso, Rob. Muito obrigado pela conversa de hoje, ok, Rob? Thank you. Eu achei que nós, mais uma vez, eu fico pensando, Rob, você escolhe essas coisas tão difíceis pra gente falar, é muito complicado. Mas são os que eu mais aprendo, ok? Thank you all for watching, muito obrigado por terem assistido, todo o pessoal que passou aqui. Make sure that you give us some ideas, to talk about. Give us an idea to kick. We'd love to kick your idea around. Não somos dono da verdade, ok? Tudo que nós falamos aqui é com o intuito de praticar inglês, praticar português. Just an English practice. Então, English and Portuguese practice. Vocês serão sempre bem-vindos. Espero que sexta-feira de novo, né? A gente fala que é 9:30, por volta das 9:30, nós estaremos aqui. Certo, Rob? That's right. We'll see you next week. E amanhã esse episódio estará disponível no formato de podcast. Thank you, guys. Like and share, please. Like and share. Compartilha, pessoal. E bye-bye. Tchau, Rob. Bye-bye. See ya.